Unidade 4. Revoluções de ideologias e tecnologias no Ocidente moderno. Aula 15.1. Conteúdo: absolutismo e iluminismo na Europa. Habilidade: conhecer os princípios do pensamento iluminista europeu nos séculos 17 e 18. Muito boa tarde, Amazonas, Boa tarde a todos vocês, que mais uma vez estão nos acompanhando, nesta tarde. Chegando aí, gente, a 15ª aula, dessa disciplina de História. É sempre um prazer estar com vocês, comunitários, alunos, professores presenciais, nesse curso que é tão importante na vida de vocês, para que todos possam realmente progredir e alcançar seus objetivos. Vamos fazer, então, uma breve revisão do que nós vimos na aula de ontem, recapitular alguns pontos importantes e, na sequência, nós daremos início à aula, mas antes ainda teremos o desafio do dia, tá? Então vamos lá. Estamos de volta, gente, para o nosso momento de revisão. E nessa revisão, pessoal, a gente acabou abordando, na aula de ontem, alguns pontos específicos, da história mais voltada para a parte regional. Entre esses pontos, que a gente pode trazer uma recapitulação aqui, tivemos o chamado Diretório dos Índios. O Diretório dos Índios foi uma nova legislação indigenista que ocorreu ali em meados da segunda metade do século XVIII, para ser mais preciso, a partir de 1755, e de certa forma, ele vai, além de fazer uma reformulação da proposta das leis indigenistas, também vai contribuir com a questão da ocupação portuguesa na Amazônia. A gente vai ter um papel da coroa portuguesa mais substancial, até mesmo porque o diretório ele vai ser implantado 5 anos depois do chamado Tratado de Madrid, que devolve essas terras que nós estamos aqui, da Amazônia, à coroa portuguesa, que pelo Tratado de Tordesilhas, até 1750, era da Espanha. Portanto, gente, a gente vai ter basicamente esse cenário a partir do século XVIII, e nós também tivemos alguns instrumentos de controle da própria coroa portuguesa na época, que acabou determinando essa relação entre indígenas e brancos. Anteriormente a esse processo, nós tivemos inclusive os capitães lá de aldeia, os descimentos, a gente teve as guerras justas, uma série de mecanismos, até mesmo para a recrutação da mão de obra indígena. Portanto, a gente acabou tocando numa parte de história mais regional na aula de ontem. Na aula de hoje, nós iremos detalhar um pouco mais a respeito da história geral. Na primeira aula, dando ênfase ao que aconteceu no chamado período moderno, com o absolutismo e o iluminismo. E na segunda aula, com ênfase na independência dos Estados Unidos. Mas antes disso, vamos para o nosso desafio do dia. O nosso desafio ele consiste numa questão aberta, onde vocês poderão analisá-la e, no decorrer das interações, consequentemente, respondê-la. Você já deve ter pesquisado, por recomendação de professores, alguma enciclopédia. Vamos descobrir que este tipo de livro foi inventado. E seus inventores, ou seja, eu quero que vocês, a partir dessa reflexão, digam o que entendem sobre o conceito de enciclopédia e quem foi o pai desse enciclopedismo, quem foram os inventores dessa enciclopédia. Durante as aulas vocês vão poder perceber com mais clareza, vai ficar até fácil de relatar, e no momento de interação final vocês retornam comigo para fazer essa resposta, tá, gente? Então, vamos agora para a primeira aula dessa tarde. Já estamos de volta, gente, para darmos continuidade aos nossos conteúdos.
hoje vendo um assunto bacana, né? Um assunto importante, né? Interessante, voltado para as questões políticas, ideológicas, né? O mundo das ideias políticas dentro, né, da chamada Idade Moderna. Em primeiro lugar, nós vamos começar a observar um sistema político, né, também pode ser entendido como um sistema, né, de governo, chamado de absolutismo. O absolutismo é uma teoria política, né, que justifica o poder absoluto de um monarca através, né, geralmente, de uma concessão divina. A gente vai ter, a partir daí, né, a partir dessa ideia, né, é a ideia tanto de centralização política, né, quanto, né, de autonomia perante, né, a divindade, né? Como se eu diria que como se o rei, o monarca, o soberano, o imperador, né, ele tivesse uma assessoria direta, né, a Deus, ele fosse um fio condutor, né, que leva essas ideias a Deus, né? Ainda, gente, né, vocês podem imaginar que a gente está falando disso, né, já na Idade Moderna, depois que a gente entrou na época, né, principalmente já do Renascimento. Vocês podem até achar anacrônico, né, porque durante a Idade Moderna o pensamento é antropocentrista, né, existe, né, o homem como a medida de todas as coisas, e a gente ainda vê dentro do sistema absolutista monárquico alguns desses casos, né. Tem um teórico chamado Jacques Rousseau, que tem um livro chamado A Teoria do Direito Divino, né? Uma obra, na realidade, onde ele acaba destacando, né, e tentando fundamentar essa teoria de direito divino, né, que esse poder absoluto, teoricamente, seria a partir de uma divindade, né, de uma indicação dos céus. Nós também tínhamos, gente, né, a acumulação de poderes, né, administrativos, legislativos, nas mãos desses reis. E esse processo acabou se intensificando desde aquela época, né, da era medieval, que nós estudamos aqui também recentemente. Aí, pessoal, eu trago um exemplo para vocês na sequência, né, de um dos monarcas, eu diria que mais poderosos, que tiveram mais destaque lá na Europa, que foi o rei francês Luís XIV, né, o Rei Sol. Ele era, gente, ele tinha, né, uma autoestima tão elevada, e seu poder era tão grande lá no Reino da França, que ele chegou mesmo a afirmar que ele próprio era o Estado. Então é a partir daí que vocês vão perceber, né, que essas relações de poder acabam se intensificando a partir do momento que um monarca personifica, né, o próprio Estado. É curioso a gente começar a observar, né, realmente essas relações de poder, né, entre o soberano e o Estado. Na sequência, a gente vai perceber que esse sistema, apesar de se arrastar desde a Idade Medieval, ele acabou entrando em crise, né? Um modelo absolutista monárquico, né, acabou entrando em crise, né? E quais foram os fatores que levaram essa crise, né? Vamos primeiro tentar entender essa conjuntura. Um dos primeiros fatores, nós temos o advento do próprio pensamento renascentista, né, por causa do Renascimento. Ora, por quê? Porque o Renascimento, ele vai de encontro ao que se pregava na Idade Média. A gente vai ter, né, o Renascimento com outro pensamento, o Renascimento com outro olhar, né, tanto sobre a sociedade quanto até mesmo, né, a própria humanidade. Também tivemos uma expansão econômica de uma classe, né, denominada de burguesia, que era composta, em sua maioria, né, por grandes comerciantes, né, pelos aqueles antigos mercantilistas, né, que acabaram crescendo, se desenvolvendo, né, muitos deles ainda remanescentes do comércio de especiarias, né, outros adentraram, né, comercializando outros produtos, né, e acabaram acumulando riqueza numa era onde o capital, né, essa acumulação do capital, né, levou uma ascensão da classe burguesa. A burguesia por si, ela considerava injusta, né, a alta cobrança de impostos, né, feito pelo rei, né, não só o rei da França, mas também, gente, outras monarquias absolutistas na Europa.
Nós vamos ter, né, também um exemplo de monarquia absolutista lá na própria Península Ibérica, né, em Portugal, Espanha. Nós vamos ter na Inglaterra, né, entre outros países europeus. Não havia necessariamente esse retorno dos impostos, né, de volta para a sociedade, né, em serviços prestados, né, pelo próprio Estado. Então é a partir daí que a gente vai, né, começar a perceber que essa burguesia ela começa, né, de certa forma a se rebelar contra esses sistemas absolutistas. Tanto é, gente, que mais adiante, né, já no século XVIII, a gente vai falar nisso ainda numa aula específica, nós teremos, tá, uma revolta, né, do chamado Terceiro Estado contra o sistema absolutista que vai ocasionar, né, o que a gente classifica como como sendo, né, a chamada Revolução Francesa. É por isso que a gente vai ver que muitos regimes absolutistas irão cair na Europa, né, justamente por causa desses desgastes. Temos também, gente, né, a partir do século XVIII, né, que é conhecido como século das luzes, outro acontecimento, né, outro fato histórico que vale a pena uma análise mais aprofundada, né, que foi o chamado Iluminismo. O que foi então, gente, o Iluminismo, né? Qual é a ideia que nós temos de Iluminismo? É um movimento, né, de cunho intelectual que atingiu todas as esferas da vida pública na Europa, ali por volta, né, dos fins dos anos 1600 até 1800 aproximadamente. Claro que a gente tem, né, resquícios de iluminismo logo nesse começo, né, nessa fase, mas se a gente for, né, cravar uma data certa, né, pode ter certeza que é a partir dos anos 1700, né, aproximadamente, que é o século XVIII, já que a gente fala, né, classifica como o século das luzes, o século das grandes ideias, né, que influenciaram não só a Europa, mas também, né, praticamente todo o mundo. Esse século, né, esse século das luzes, é o século onde essa racionalidade vai emergir. A gente vai ter muitos filósofos, pensadores, escritores, né, publicando obras que vão refletir o seu pensamento e que vão influenciar também o pensamento não só do chamado, né, despotismo esclarecido, né, depois eu vou dizer o que isso significa a vocês, mas também, né, os governos, né, e as ideias políticas também de vários países. A gente vai ter um esclarecimento, né, um século que vai ilustrar, que vai clarear, né, que vai trazer luz à humanidade. Mas só que esse processo acabou acontecendo a partir de diferentes etapas, né? Em cada país da Europa a gente vai ter uma etapa específica. Não vai ser de uma hora para outra, nem vai ser também de uma maneira rápida, né, efêmera ou passageira. Vamos ter, né, basicamente, o processo iluminista, né, ou o pensamento iluminista, tendo os seus devidos desdobramentos. Tá? A gente vai ter um destaque, por exemplo, nos países protestantes, né, países que vão, né, assimilar essa doutrina com a maior percepção. Né? E o objetivo principal desse pensamento iluminista e dos próprios movimentos ocasionados a partir do pensamento iluminista era justamente a derrubada dos regimes absolutistas na Europa, ou seja, a derrubada dos reis. É a partir daí que a gente vai ter a base, né, o cerne do pensamento iluminista europeu. Ainda, gente, sobre o iluminismo, nós temos alguns princípios gerais, né, que a gente adota, né, para poder compreender essa linha de raciocínio, né, esse pensamento que vai se disseminar por esses países europeus. Entre eles, nós podemos destacar o livre exercício, né, das capacidades humanas, eu vou colocar aí na tela na sequência para vocês, o engajamento político-social, tá? A política passa a ter uma importância essencial, não só, né, na própria Europa, mas eu diria que na base do pensamento iluminista, né, fortalecendo as relações, né, de homem e política, né, o homem como um ser político. E a gente vai ter também um sentimento muito forte antirreligioso, né, ou seja, a razão se contrapondo à fé, né, a razão se contrapondo aos dogmas da igreja.
né, que inclusive nós já falamos aqui, né, na aula sobre reforma e contra-reforma. Aí depois, gente, né, a gente vai começar a perceber que muitos desses pensadores acabaram marcando época dentro desse século das luzes e até mesmo um pouco depois. A gente vai ter, né, uma média ponderada de alguns pensadores que vão, na medida do possível, né, publicando suas obras e essas obras tendo desdobramentos. Um desses autores, por exemplo, é o John Locke. O John Locke, né, inglês, né, um autor inglês, ele, né, viveu ali entre 1632 e 1704, ou seja, entre os anos 1700, ali no século XVII, né, início do século XVIII, e ele tinha como princípio, né, um governo consentido, né, por governados, né, ou seja, onde o povo também tivesse vez e voz. Né, pregava acima de tudo o respeito à vida, à liberdade e a chamada propriedade. Né? Ele é considerado um dos fundadores do pensamento liberal, né? A chamada corrente do liberalismo. Então, a gente vai ter, a partir daí, o John Locke se apresentando como um pensador muito importante. Outro pensador, na sequência, né, para a gente que possa conhecê-lo, esse daí é francês, né, o Montesquieu, né, ou o Barão de Montesquieu. Né, ele teve uma publicação muito importante, gente. Né, ele teve um livro publicado na época, chamado Do Espírito das Leis, né, que fazia a divisão do chamado governo ideal. Ele dividiu, criou praticamente, lançou esse slogan e dividiu os três poderes entre legislativo, né, que é aquele que elabora as leis, poder judiciário, né, que tem o papel de julgar as leis, né, e o executivo, que executa as leis. No caso em questão, para a gente, né, fazer uma ilustração com alguns exemplos, né, o poder legislativo, né, seria, no nosso caso mais contemporâneo, né, aqueles parlamentares que têm a responsabilidade da formulação das leis, né, como prefeitos, vereadores, deputados, né, que têm, né, justamente essa atribuição. Já o judiciário são quem julga as leis, né, os juízes, de uma maneira geral, ministros do Supremo Tribunal Federal, desembargadores, enfim. E o executivo, aquele que executa a lei, não é isso? O presidente, o prefeito, o governador. Então a gente vai ter, né, a partir do lançamento dessa obra-prima do Barão de Montesquieu, O Espírito das Leis, né, essa divisão, essa conjuntura, né, que foi ali em meados do século XVIII, mas que prevalece, né, na sociedade, né, até os dias atuais, né, sobretudo aqui no Ocidente, com influência muito forte. Depois do Barão de Montesquieu, nós tivemos outro pensador francês, inclusive, né, o Voltaire, né, assim mesmo que se pronuncia, tá, gente, que é francês, Voltaire. A gente vai ter, né, a obra do Voltaire voltada, né, para uma crítica muito forte às religiões, né, principalmente, né, quando ele afirmava veementemente que as religiões eram extremamente desnecessárias. Né? Ele também recomendava a busca, né, de Deus através da razão, né, que é uma filosofia de vida chamada de deísta, e também defendia o que ele classificava, né, o que ele colocava como uma monarquia esclarecida. É daí, gente, que a gente vai ter, consequentemente, o termo despotismo esclarecido, né, os déspotas, aquelas pessoas que, de certa forma, empregavam o pensamento iluminista nos seus respectivos países. Aí, gente, ainda, né, se tratando de autores, lembram-se lá do desafio do dia que eu deixei para vocês, o primeiro desafio, né? A gente vai ter esses dois autores aí, né, o Denis Diderot e o Charles d'Alembert, né, que são conhecidos como os enciclopedistas. Eles lançaram uma obra naquela época chamada de A Enciclopédia Filosófica, né? Elaboraram, então, a primeira enciclopédia de conhecimento geral, né? Tanto, né, que essa obra acabou também para a posteridade, né? É uma obra que virou um clássico, né, um best-seller universal, e hoje em dia, né, é muito consultada ainda, falada, né, estudada em universidades europeias. Enfim, a gente vai ter, né, a obra tanto do Diderot, né, que é francês, vocês vão escutar o nome dele, né, Denis Diderot,
e Charles d'Alembert, né? Ambos franceses, considerados enciclopedistas. Na sequência eu trago, né, uma foto da enciclopédia, né, uma ilustração, para que vocês possam percebê-la. Né? Bonita, né, da época, né? A gente vai ter aí, né, essa explanação, essa representação, né, um portfólio, né, do original, para que vocês possam ter essa ideia. Eu também, gente, acabei citando para vocês que alguns líderes políticos, tá, desse regime absolutista monárquico acabaram tentando, de certa forma, modernizar os estados absolutistas europeus. A esses líderes, né, que tentaram implementar essas ideias, foram dados a alcunha de déspotas esclarecidos, ou um movimento chamado de despotismo esclarecido. Vocês também podem ouvir esse termo. A gente vai ter aí, gente, na sequência da esquerda para a direita, o Frederico II da Prússia. A Prússia, para quem não sabe, nunca ouviu esse termo, é um dos estados da antiga Confederação Germânica. Tá? Então, o que a gente escuta hoje, ouve dizer, né, Prússia, Boêmia, né, todos esses locais, esses lugares, faziam parte da antiga Confederação dos Estados Germânicos, que hoje, depois da unificação, é a Alemanha. Então, o Frederico II acabou implementando essas ideias lá na Prússia. Também tínhamos a Catarina Grande, né, chamada, né, lá, tinha um título, não, alcunha, de czarina lá na Rússia, né, uma czar, né, uma pessoa que tinha esse domínio, né, e a gente também vai ter o Marquês de Pombal, né, o Sebastião de Carvalho, né, que inclusive veio aqui na época, né, no século XVIII, e vai, né, promover mudanças, né, vai ser um dos responsáveis ali pelo Diretório dos Índios, né, vai promover um movimento muito forte anti-jesuitista aqui na América, né, particularmente no Brasil. Então a gente ainda teve outro que eu não coloquei aí para vocês, mas vale a pena citar, que é o José II, lá na Áustria. Né? A gente vai ter também outro déspota que vai ter destaque naquele período. Para a gente entender então, gente, melhor essa conjuntura, eu trouxe para vocês um vídeo, né, fazendo um breve resumo sobre o que é o iluminismo. Então vamos lá assistir. Os reis não queriam abrir mão do poder absoluto, mas ao mesmo tempo tinham medo de que as novas ideias pudessem ir longe demais. Para evitar o pior, vários reis da Europa introduziram reformas liberais. Esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos. A palavra déspota significa senhor absoluto. Quer dizer, um déspota esclarecido continuava tendo o poder absoluto. A diferença é que eles tinham consciência de que as novas ideias eram legítimas e que precisavam ser levadas a sério. Os déspotas esclarecidos também foram chamados de reis filósofos, o que não quer dizer que eles pensassem exatamente como os filósofos da época. Veja uma frase de Frederico da Prússia que resume bem a atitude dos reis filósofos. Tudo para o povo, mas sem o povo. Só por essa frase dá pra gente entender bem qual era a filosofia dos déspotas esclarecidos. Reformas, sim. Participação popular no governo, nem pensar. Na política ficou tudo na mesma. Em compensação, na economia as coisas mudaram muito na Europa do século XVIII. Europa, século XVIII. Os déspotas esclarecidos tentam retardar os movimentos revolucionários adotando medidas liberalizantes. Alguns reis conseguem transformar seus reinos em verdadeiras potências. Na Prússia, Frederico II acaba com a servidão, incentiva a agricultura e cria ministérios para o comércio e o exército. Em Portugal, o ministro Marquês de Pombal se torna um dos estadistas mais destacados da época. Ele incentiva o desenvolvimento da agricultura e da extração de minerais na mais importante colônia portuguesa, o Brasil, e promove o desenvolvimento de indústrias em Portugal. Muito bem, gente, estamos de volta, né? Acabamos observando, né, um vídeo que faz uma compilação, né, em relação a essa questão, né, do iluminismo, não só ali no berço, né, eu diria, da sua efervescência, que é a França, mas também as consequências para outros locais, né, para outros países europeus,
a partir do pensamento do despotismo esclarecido, eu diria aqui, dos grandes líderes que tiveram influência nos seus respectivos países, né, que tentaram implementar mudanças a partir desse pensamento iluminista. Eu citei aí, né, a Catarina II, o José II, né, o Frederico II na Prússia, né, o próprio Marquês de Pombal, né, lá de Portugal, né, que tentou inclusive implementar essas reformas aqui no Brasil, né? Portanto, vai ser um movimento que vai de encontro, né, tanto quanto os dogmas da igreja, né, a partir de uma valorização da razão, né, eu diria, quanto, né, incidindo diretamente na tentativa de derrubada dos regimes absolutistas monárquicos na própria Europa. Então, se vocês ouvirem, né, lerem, né, em algum local, né, no livro didático, né, na internet, o termo iluminismo, né, basicamente significa isso, né, são as ideias, né, a luminosidade das ideias, o brilhantismo de algumas obras que foram lançadas, né, o Voltaire lá com o Cândido, né, o próprio Diderot e D'Alembert com a enciclopédia, né, o espírito das leis, né, do próprio... A gente vai ter do Barão de Montesquieu, a gente vai ter outro pensador muito importante na época, né, o Jean-Jacques Rousseau, né, enfim, a gente vai ter uma série, né, de pensadores que vão, né, de certa forma, abrilhantar, iluminar esse século XVIII, conhecido como século das luzes. E essas ideias, gente, iluministas, elas também foram para além da Europa. A gente vai ter, por exemplo, o iluminismo influenciando em alguns movimentos de independência, né, de insurreição, como, por exemplo, na independência dos Estados Unidos. A gente vai ter uma influência forte do pensamento iluminista. A gente vai ter aqui no Brasil, na Inconfidência Mineira, né, que nós vimos na aula de ontem, né, a própria região das Minas Gerais, né, tornando-se ou tentando tornar-se, né, não chegou a tornar-se, mas tentando tornar-se uma república independente do Reino de Portugal, né, e tantos outros movimentos, né, que foram, eu diria, que influenciados diretamente pelo pensamento iluminista. A sua aula continua no próximo vídeo.